Olá, eu sou a Kátia, sou estudante de pedagogia, estou no sétimo semestre e estou fazendo esse vídeo, representando um estágio sobre gestão escolar. Antes de eu falar sobre uma entrevista que foi feita com uma diretora de uma escola, que ela faz a gestão da escola, eu também quero falar um pouco da BNCC, que ela fala um pouco sobre a gestão escolar. O que ela fala? A gestão escolar, ao assumir que a escola é o espaço de aprendizagem, compreende também os estudantes como sujeitos com direitos de aprendizagem e desenvolvimento, como expresso na BNCC. Assumir direitos de aprendizagem é mais do que ter expectativas em relação ao que se aprende. Os estudantes têm direitos e nós devemos ofertar condições para que eles aprendam e se desenvolvam. Isso muda a nossa maneira de pensar, de agir, de ver, de escutar e, consequentemente, de planejar a gestão escolar. Convidamos você, educador, a refletir sobre o papel dos gestores de uma escola que os estudantes como sujeitos centrais e ativos no desenvolvimento de competências como definido na BNCC. E perguntamos: o que será necessário ajustar ou implantar no cotidiano da escola para que os alunos desenvolvam as competências gerais que se interrelacionam e perpassam todos os componentes curriculares ao longo da educação básica? O que será necessário garantir a gestão escolar para assegurar os direitos de aprendizagem de todos os de cada um, explicitado nas 10 competências da BNCC? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, está batendo na porta das escolas brasileiras e com ela vem os cuidados para uma boa implementação. E para trazer sucesso e bons frutos para escolas, professores, pais e, acima de tudo, os alunos, qual é o papel do gestor escolar neste momento? É isso que vamos falar. Marcos históricos e legais da gestão escolar no Brasil. Primeiro episódio. A gestão escolar passou por diversas transformações ao longo do tempo. Em 1920, o ensino era basicamente elitista. A gestão estava desorganizada e iniciavam-se as pesquisas sobre a administração educacional. Em 1930, com a Revolução de 30, o movimento armado que resultou no chamado Governo Provisório, assumido por Getúlio Vargas, houve a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, hoje o MEC. Em 1932, foi divulgado o Manifesto dos Pioneiros da Educação, com ideais da Escola Nova. Ele destacava a importância da reorganização da administração escolar. 1934. A Constituição Federal assume pela primeira vez a necessidade de fixar um Plano Nacional de Educação. 1961. É promulgada a primeira LDB através da Lei nº 4024. Ela exige que o diretor escolar seja um educador qualificado e visa estruturar o ensino. Em 1962, foi criado o primeiro Plano Nacional de Educação, porém de cunho normativo financeiro. Os primeiros passos rumo à autonomia da gestão educacional eram dados. 1964. O regime militar é instaurado no país. A educação assume um caráter autoritário. Em 1968, a Lei nº 5.540 determina a reforma universitária baseada no tecnicismo. Com isso, desvalorizam-se as pesquisas. Diretores escolares e reitores passam a ser indicados sem possibilidade de eleição. Em 1971, a Lei 5962 reforma a LDB de 61 e revoga a exigência do diretor em ser um educador.
Ainda em 1971, o governo concede amparos financeiros e faz parcerias com o setor privado, em sua maioria escolas confessionais. Daí, o elevado número de profissionais escolares membros da Igreja Católica. Esse cenário perdurou até 1985, quando houve uma drástica mudança que você confere no segundo episódio. Agora, em resposta, né, da nossa diretora, né, dessa escola que a gente viu, é uma escola, como eu já falei, é uma escola, uma creche, né, municipal, que é totalmente administrada pela prefeitura. E aí a diretora dessa creche, né, ela se comprometeu a responder as questões, né, fiz entrevista com ela, ela respondeu, né, via online para mim. E eu não vou citar o nome dela, né, que é sigiloso, mas assim, a pergunta para ela foi essa: como fazer a gestão de uma escola sem alunos fechados por conta da pandemia? Aí ela respondeu:
A gestão da unidade com a escola fechada é bem complexa, à medida que depende das condições tecnológicas das famílias e funcionários para a continuidade do atendimento às crianças. Para que as experiências de aprendizagem cheguem até as crianças, toda a equipe de trabalho se reúne quase que diariamente em plataformas virtuais para organizar as propostas pedagógicas baseadas no currículo da cidade e no caderno de trilhas de aprendizagem. Além disso, discutimos estratégias do alcance das crianças através das famílias, buscamos a continuidade do fortalecimento de vínculos e retorno das famílias. Manter a participação das famílias significa manter um vínculo da criança com a matrícula no CI, além de garantir que o olhar do profissional pedagogo oportunize, mesmo que à distância, o amplo desenvolvimento infantil. Há muitos dificultadores nesse processo, tendo em vista as condições das famílias atendidas, que vai desde o tempo que a família disponibiliza para realizar as experiências propostas com as crianças, ou mesmo atender os professores até o acesso às ferramentas tecnológicas, internet, ou ainda dificuldades financeiras para manter as necessidades básicas da criança e da família, paralelo a todo acompanhamento pedagógico que também se faz por meio de materiais impresso, que é retirado por algumas famílias no CI. Também realizamos atendimento de ordem assistencial com entrega de cestas básicas, cartões merenda, orientações sobre crédito e material escolar, encaminhamentos para o CREAS e conselho tutelar. Segunda pergunta para a diretora. Quais são os impactos na gestão escolar no período de isolamento social? A gestão escolar tem trabalhado ainda mais, mas não paramos nenhum dia, a fim de dar condições para o trabalho remoto docente, o acompanhamento das crianças e famílias, bem como encaminhamentos para questões e problemas levantados, os vínculos entre funcionários e família precisam estar mais fortalecidos para a continuidade e sucesso de tudo que envolve essas relações. Estamos vivendo tempos nunca antes vividos, que impactam as decisões dia a dia relacionadas a condições de saúde pública. A cada dia, realizamos planejamentos que podem ser alterados à medida que as notícias dos impactos do vírus na sociedade nos surpreende para o bem ou para o mal. Para sermos uma rede de ensino muito grande, as notícias oficiais sobre as deliberações do governo demoram para chegar até nós. E assim, muitas vezes, trazemos as notícias de forma mais tardia às nossas famílias. O que muito nos preocupa dessa forma, o replanejamento, a falta de informações oficiais, o estado da pandemia na sociedade que nos cerca e a liberação ou não de verbas para a PM. Gerir diante das necessidades impacta diretamente nas ações da gestão escolar do cotidiano. Terceira pergunta. Quais as medidas a escola desenvolveu para os alunos? Resposta da diretora. Respeitadas as limitações das famílias, tempo, internet e demais recursos, e na intenção de atender nosso objetivo principal de contato, vínculos com as famílias e crianças, estimulando o desenvolvimento dos nossos pequenos, realizamos propostas de aprendizagem baseada no currículo da cidade e trilhas de aprendizagem através do Google Classroom, WhatsApp pedagógico, status além do Facebook do SEI. Entregamos os cadernos de trilha de aprendizagem e propostas postadas diretamente da Secretaria do CI para as famílias que assim preferirem. Realizamos atendimento administrativo para as questões além das pedagógicas, através de e-mail institucional, WhatsApp Business e também direto da Secretaria do CI, que nunca deixou de atender. Também estamos desenvolvendo biblioteca circulante com famílias que aderirem à ideia, respeitando todos os protocolos sanitários. As famílias fazem a escolha de 5 livros do catálogo de livro enviado pelo WhatsApp, mais de 300 livros numerados e ilustrados. A partir da numeração indicada pela família, separamos os livros em pastinhas, que são retiradas pelas famílias para devidas interações junto com as crianças. Após o período de uso, os livros são devolvidos e ficam em quarentena de 15 dias e a família já pode escolher novos livros para suas crianças, também pelo WhatsApp. Como foi e como será planejado as aulas?
Planejar o retorno das aulas envolve atendimento contratual das empresas terceirizadas de cozinha, limpeza, lavanderia, envolve ter recursos para PM, comprar EPIs, realizar adequações necessárias à disseminação do vírus, dentre outras necessidades. Envolve o cumprimento dos protocolos sanitários pelos funcionários, famílias e crianças, envolve a consciência de famílias e funcionários em não adentrar na unidade quando estiverem com sintomas do Covid ou quando tiverem contato direto com casos confirmados ou suspeitos e, acima de tudo, retornar às aulas presenciais envolve mudar a cultura do dia a dia, nas simples ações cotidianas, pensando sempre na própria saúde e na saúde do próximo. Planejar o retorno às aulas envolve estar de acordo com as normas e orientações técnicas de especialistas em saúde no que diz a respeito à escola na sociedade. Fases do Plano São Paulo envolve também o desafio de vencer o medo de se infectar e trabalhar além de vencer o sofrimento pela perda de parentes, amigos ou colegas de trabalho, nesse momento tão difícil para todos. A próxima pergunta é: como será a gestão após a pandemia? Aí a nossa diretora respondeu: após a pandemia, creio que o uso das ferramentas tecnológicas terão mais espaço no dia a dia para fazer pedagógico e administrativo. Creio que os protocolos sanitários continuam a nos ajudar na prevenção de outras doenças, mudando hábitos que, além de incorporar formas mais adequadas, saudáveis e sustentáveis de trabalho e convívio social. Bom, agora a gente vai responder, né? Vai falar sobre a sexta questão que a diretora respondeu, que diz assim: quais ações poderão ser desenvolvidas no âmbito da gestão para minimizar os prejuízos pedagógicos em razão da pandemia? Ela respondeu: trabalhamos com crianças de 0 a 3 anos, seu desenvolvimento físico, independente da escola, o tempo passa, as crianças vão crescendo, submetidas às condições da família, da casa, dos objetos materiais a seu dispor e, principalmente, vão crescendo submetidas às relações de um universo pequeno em períodos de restrição social. Diante de tudo isso, a unidade, através das postagens e vínculos com as famílias, em constante escuta e diálogo, oferece e fomenta o desenvolvimento infantil com propostas e experiências que despertam e desenvolvam diferentes linguagens infantis. E nesse objetivo, necessitamos muito das famílias quando temos o ensino à distância. Esperamos que essa pandemia passe com brevidade e que nossas crianças ainda possam vivenciar o CI ou a EMEI enquanto as estruturas escolares para a pequena infância. Bom, para finalizar essas questões, né, vou falar um pouco da diretora, não vou citar o nome, mas vou falar um pouco. Né, ela vai falar um pouco assim, ela citou o nome dela, né, ela trabalha na prefeitura desde 1999, quando ela ingressou, né, e ela atua como diretora da escola há 11 anos. E está nessa creche onde a gente, né, entrou em contato com ela desde 2017. Obrigada, pessoal. Vamos continuar o nosso estágio de gestão. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, está batendo na porta das escolas brasileiras e com ela vem os cuidados para uma boa implementação. E para trazer sucesso e bons frutos para escolas, professores, pais e, acima de tudo, os alunos, qual é o papel do gestor escolar neste momento? É isso que vamos falar. No contexto da educação brasileira, é possível que as mudanças propostas pela BNCC possam resultar em melhores práticas. Para isso, é preciso que todos os envolvidos envolvam suas partes. Ou seja, um dos importantes passos a ser pensado, em primeiro lugar, é o papel do gestor escolar e como ele irá adaptar a sua escola à nova proposta pedagógica. A liderança escolar deve adequar sua instituição a partir do projeto político-pedagógico que deverá ser alinhado às diretrizes do BNCC. O gestor escolar deve refletir sobre o que o aluno deseja formar, qual ambiente pedagógico deseja construir e buscar sempre essa resposta no planejamento de cada aula. E assim como qualquer adaptação, o gestor deve ter em mente que objetivos serão alcançados, preparados cotidianamente seus professores, comunicando adequadamente aos pais, acompanhando os resultados com seus alunos, planejando e replanejando a cada avaliação feita.
Saiba a importância de um bom relacionamento entre professores e seus coordenadores. Pois bem, além dos diversos benefícios, um deles é priorizar o melhor que a escola pode oferecer para o aluno. Como primeiro passo, é importante que o gestor comece a aplicação do projeto, conhecendo bem os documentos da BNCC, principalmente pela razão de que a base traz novos desafios, como a forma de passar ensinamentos, o que exige também a reeducação dos próprios professores e coordenadores. O papel do gestor escolar é entender que não é apenas uma leitura aprofundada e atenta da BNCC que vai ajudá-lo a medir os desdobramentos e impactos em cada disciplina e série, e sim saber que haverá uma adaptação geral com desafios tanto para a instituição quanto para os alunos. Ainda no momento inicial, o gestor pode montar grupos de estudos com professores envolvendo todas as tomadas de decisões e assim planejando coletivamente. Deste modo, o projeto de implementação da BNCC ganhará força e forma, além de ter a consciência de que todos realmente fizeram parte do sucesso, um verdadeiro trabalho coletivo. Ao se comprometer com uma visão de aprendizado do século XXI na reforma educacional, é fundamental apoiar professores no domínio das competências que garantem resultados e aprendizados de alta qualidade. Professores atualizados aplicam habilidades do século XXI em todas as áreas do conteúdo e implementam métodos de aprendizado inovadores que integram o uso de tecnologia e abordagem baseada em questionamentos e projetos que a BNCC propõe. Em vez das fraquezas dos alunos, os professores qualificados concentram-se nos pontos fortes e nas possibilidades dos alunos e têm um rico conjunto de ferramentas para personalificar e facilitar o processo de aprendizagem. Dessa forma, a chave para a mudança educacional bem-sucedida é vincular dois conjuntos de estratégia: desenvolvimento do professor e desenvolvimento da escola. Isso muda radicalmente o papel do gestor escolar. A liderança escolar eficaz é cada vez mais vista como estratégia para a reforma da educação em grande escala. É um trabalho mútuo, o que deve garantir o gestor criar em ambientes coletivos, afinal, é uma fase de testes para todos os envolvidos, é uma norma que todos estejam ansiosos e com alguns receios. Além disso, o gestor pode buscar inspirações em casos reais e pesquisas sobre métodos pedagógicos em voga. Metodologia ativa, movimento maker e abordagem de habilidades socioemocionais, pensamentos críticos e até o mesmo a gestão democrática. São alguns dos exemplos que podem ser considerados para embasar o processo de implementação e aprimoramento dos próprios professores. Sem muita demora, é importante também envolver os pais e alunos no processo. A escola deve estimular a presença de participação de todos em reuniões, workshops e outros eventos que a instituição pode promover para esclarecer o processo de adaptação. É importante que todos percebam que o processo de implementação da BNCC é muito mais do que um documento, e sim uma profunda no jeito de ensinar, uma reforma profunda no jeito de ensinar. Percorrer esse caminho com segurança é saber muitas ações devem ser pensadas não para resolver somente problemas de agora, mas principalmente para criar uma base sólida e sustentável que formule um modelo consistente e que respondam às necessidades dos alunos. Educar mais e melhor. Uma das grandes dificuldades atuais enfrentadas pela educação brasileira está na perspectiva da gestão do currículo, na gestão de aprendizagem e na gestão de avaliação. Sem atualizações e se acomodar apenas nos modelos tradicionais, pode ser visto como estar estagnado e não saber olhar para as mudanças e oferecer oportunidades. Pois bem, o desafio de implementar a BNCC está posto. Agora é hora de pensar estrategicamente e desencadear maneiras para garantir o sucesso dessa implementação em nossa escola. Não existe uma fórmula para o sucesso, mas o planejamento é o começo para um caminho vitorioso. Vale ser prudente com a mudança, mas também não demore para mudar, pois assim pode perder grandes oportunidades. Por isso, o papel do gestor escolar nesse processo é criar visão, motivar inspiração,
inspirar seus funcionários e alunos em alto nível de realização. Em seu papel crítico como líderes instrucionais, o gestor estabelece metas, monitora o ensino e o aprendizado, analisa e usa os dados para planejamento e melhoria, implementa treinamento e fornece feedback para o crescimento de suas equipes de forma contínua e regular. Bom, agora que a gente já, né, viu sobre a entrevista com a diretora da escola, com a gestora, a gente já viu um pouco da gestão com a BNCC. Agora eu vou fazer algumas perguntas e respostas para a gente conhecer mais sobre o que é um gestor, o que ele faz. Então, a primeira pergunta é: o que é um gestor? O gestor, ele é uma pessoa responsável por planejar e dirigir o trabalho de um grupo de indivíduos, monitorando o trabalho e tomando medidas corretivas quando necessário. Para muitas pessoas, esse é o primeiro passo para uma carreira de sucesso. E aí, isso é sobre o gestor. Agora, o gestor escolar, ele também é responsável pela distribuição dos recursos da escola, ele deve administrar a documentação institucional, os materiais pedagógicos e a estrutura física, o que inclui a manutenção de equipamentos e a organização de objetos e espaços do patrimônio escolar. Agora a gente vai falar a diferença do gestor escolar e de um diretor de escola. Os diretores, desde antigamente, eram os chefões da escola. Os gestores são mais articuladores da escola, entusiastas que procuram ideias novas e coisas novas para melhorar o ambiente escolar e o aprendizado. A gente vai falar agora o que faz parte da gestão escolar. Então, criada com o intuito de diferenciar e integralizar o contexto educacional, a gestão escolar tem como função otimizar processos diários, aumentar e melhorar a eficácia do ensino dentro da instituição.
Agora eu vou falar 6 dicas para ser um bom gestor de escola. Demonstrar iniciativa e necessário que o gestor sempre tome a frente diante de assuntos e interesses da comunidade escolar, demonstrando liderança e sabedoria. Tem que ter espírito de equipe, ser um bom articulador, conhecer a realidade da escola, manter-se atualizado, prestar conta de suas ações e acreditar no seu trabalho. Para poder se engajar de modo colaborativo com o pessoal docente, os gestores vão ter que possuir um profundo conhecimento das melhores práticas de ensino e também do que está acontecendo no terreno, nas salas de aula da sua escola. As trocas de ideias e perspectivas mais estimulantes acontecem quando os docentes percebem que os seus diretores são realmente abertos ao intercâmbio de ideias e, além disso, sabem claramente do que estão falando. Os gestores incapazes de falar com conhecimento entravam no desenvolvimento de ambientes de trabalho que são efervescentes e desafiadores. Em vez de culturas de colaboração, muitos deles criam culturas de conformismo, em que o pessoal se sujeita com vários graus de entusiasmo às diretrizes que lhes são enviadas. Desenvolver boas relações profissionais não é suficiente, porque estas nem sempre se traduzem em impactos positivos nos resultados dos alunos. O desafio-chave reside em construir relações baseadas na confiança mútua e, ao mesmo tempo, não fugir de conversas difíceis. Está disposto a levantar questões espinhosas relacionadas com a melhoria do ensino e, ao mesmo tempo, conseguir manter um clima positivo de interação e confiança não é nada fácil. Exige coragem e diplomacia. E é possível ser franco e honesto e, ao mesmo tempo, acolhedor. Este é o modelo de gestão convidativa usado por muitos dos meus colegas ingleses e brasileiros. E que é impulsionado por um forte sentido de propósito moral que possuem. Esta convicção os ajuda a construir comunidades participativas, e inclusivas, e deste modo criar os ambientes mais adequados para a aprendizagem bem-sucedida. Em suas reuniões, eles tipicamente usam narrativas poderosas que convencem as suas comunidades escolares de que eles são capazes de alcançar conquistas maravilhosas. Mensagens do tipo, vamos elevar o nosso desempenho no IDEB, não são suficientes, mas demasiado estreitas e tímidas. Ouvi uma vez a primeira fala dada por uma gestora recém-nomeada aos alunos de uma escola onde a autoestima da comunidade era baixa. Ela mostrou-lhes a imagem dos insetos e perguntou-lhes o que seria o melhor que aqueles bichinhos feios poderiam esperar de suas vidas. Depois revelou, no próximo slide, que aquelas larvas eram ninfas e que, com o tempo, iriam subir da lama do fundo da água à superfície, onde, na forma de libélulas com cores luminosas, começariam a voar. Ora, se um inseto era capaz de tamanha transformação, ela mostrou aos alunos o quanto mais eles poderiam realizar se tivessem expectativas elevadas para si mesmos, respeitando uns aos outros e trabalhando com os seus professores para escapar da pobreza e das aspirações frustradas. Função e atuação do gestor escolar. Função e atuação do gestor escolar é muito comum ouvirmos diretores comentários: eu sou o diretor, não sou o diretor. Essa afirmação nos dá a entender que nem sempre a função do diretor legítima e sua atuação dentro da escola e sua legitimação se consolida a partir das ações e propostas que o gestor implementa com sua equipe escolar e comunidade.
A formação de diretores, construção de conhecimento sobre gestão, constituição de uma equipe colaborativa, articulação com a comunidade. Os desafios da gestão têm os questionamentos essenciais. Qual a atuação dos gestores das escolas hoje? Qual a relação entre a atuação do gestor e a aprendizagem dos alunos? A função, a ação própria natural de um órgão, aparelho, máquina, cargo, serviço, ofício, prática. O objetivo final da escola é a aprendizagem, o que é uma ação do aluno e da instituição de aprendizagem. Para que o aluno aprenda e a escola execute o processo de ensino, o que é uma ação de ensino-aprendizagem é o processo de ensino, necessita de uma série de recursos: aprendizagem, merenda, manutenção, limpeza, mobiliário, materiais de ensino. Todo esse recurso é um processo da gestão específica, que é a aprendizagem das pessoas, gestão das relações pessoais, recursos humanos, espaço, merenda, aprendizagem, limpeza. Todo esse processo de gestão envolve muita estratégia, planejamento, operação, controle. E o processo de ensino também requer uma estratégia de planejamento e controle. Então, isso daqui é só um resumo do que um papel do gestor, que é o que eu pesquisei, que eu aprendi e entendi o que é. Faremos agora uma pequena apresentação referente ao papel do gestor nas escolas. Vamos fazer uma escola fictícia para a gente poder mostrar um pouco, através dessa apresentação, de um monólogo, né? Para vocês verem mais ou menos como que é o gestor na escola. Diretora, quais as necessidades reais da creche, tendo como foco a criança? Essa é a pergunta que faremos para você. Bom, a partir das discussões realizadas e realizado o plano de meta, que aponta as necessidades a curto, médio e longo prazo, conforme as verbas da Secretaria de Educação, Governo Federal e colaboração espontânea da comunidade, iniciamos a aquisição dos materiais e a readequação do espaço. Terminada essa etapa, a equipe gestora, em conjunto com a equipe de apoio, começa a organizar o acolhimento dos professores, das famílias, das crianças, assim como preparar a adaptação que inicia no mês de fevereiro. Este é o momento que a diretora, juntamente com a coordenadora pedagógica, deve realizar o planejamento da jornada pedagógica. É muito importante que a equipe gestora elabore a pauta desses encontros de forma que todos se conheçam e interajam com informes, metas e propostas para o ano letivo. Os dias destinados à organização da escola para o início do ano letivo não são muitos, então é necessário atenção especial na elaboração e execução da pauta para que as ações não se percam diante de tantas questões que devem ser pensadas e resolvidas. Bom, eu costumo dizer que o mês de janeiro é o período que mais trabalhamos física e mentalmente. Penso que a função de diretora ou gestora da creche é como de um técnico de futebol ou de um maestro, pois temos que distribuir as tarefas a serem realizadas ao mesmo tempo em que precisamos estar bem próximos da equipe para acompanhar e fazer as intervenções necessárias. O gestor da creche deve ter claros os princípios que norteiam a educação infantil na busca de atendimento de qualidade, onde a criança é o foco. Mesmo com a alteração de pessoas da equipe, do nosso caso, a saída da coordenadora pedagógica e de um auxiliar técnico de educação, quem chega é acolhido e convidado a participar deste ideal através da formação e serviço. E quem é responsável pelo quê? Bom, agora eu que pergunto, né? Quem é responsável pelo quê, né? A nossa diretora já ia dar uma adiantada, mas agora eu coloco essa questão, diretora. Quem é responsável pelo quê? Bom, o diretor, ele é responsável pelo levantamento de manutenção do prédio, ele faz um cronograma de ações junto ao prestador para o conserto de equipamentos e reparos da estrutura física do prédio, a cotação e compras de materiais necessários para o início do ano, o acompanhar o trabalho de todas as equipes, o planejar e executar juntamente com o coordenador pedagógico da formação em serviço da equipe de apoio, prepara as prestações de contas e utilização do dinheiro público. E o coordenador pedagógico
É responsável pelo inventário dos brinquedos e dos acervos de livros infantis, de ler todos os documentos pertinentes à formação de professores, fazer um levantamento de todas as avaliações realizadas no ano anterior, para pensar sobre as ações a serem desenvolvidas durante o ano letivo, planejar a jornada pedagógica, acompanhar de perto as ações dos demais setores, pois isso influencia diretamente no encaminhamento do fazer pedagógico. Verifica toda a documentação referente à PEA do ano anterior para replanejar as ações para o ano vigente. Verifica os livros de reuniões de pais e mestres. E também a função da equipe de apoio do setor de saúde. Apesar da Secretaria Municipal de Educação não ter mantido no quadro de funcionário um centro de educação infantil, o auxiliar de enfermagem, a equipe gestora do CEI do nosso jardim, entende que é necessário um setor para fazer acompanhamento da saúde das crianças, bem como a averiguação das carteirinhas de vacina, ministrar os medicamentos, entrar em contato com a família em caso de necessidade, enviar encaminhamento ao posto de saúde sempre que necessário, organização dos prontuários das crianças para verificar, as fichas de matrícula social e saúde, leve leite, carteira de vacina, documentos pessoais da criança e família, dados pessoais dos responsáveis diretos pela criança, ficha de ocorrência para registro de todas as crianças, autorização diversas, transporte particular, passeios, uso de imagem para fins de divulgação na prática pedagógica, medicações, levantamento das crianças que usam mamadeira, copo de transição, o copo normal, verificação dos utensílios específicos para alimentação das crianças em todas as faixas etárias, fazer o levantamento das crianças que são amamentadas com leite materno, verificar quais crianças que necessitam de dieta especial, encaminhar para os gestores responsáveis da empresa terceirizada, bem como a gestora de merenda escolar da diretoria regional e de ensino à receita médica. Agora eu vou falar da equipe de apoio à secretaria e ao diretor. O que eles fazem? Eles organizam os prontuários dos funcionários, fazem o inventário do almoxerifado, tudo é contado e registrado para saber o que a unidade tem e o que é necessário adquirir para o início do ano letivo. A organização de toda a documentação da creche, lembrando que muitos documentos devem ficar arquivados por 5 anos, organização de instrumentais novos, tais como pasta de pedido de materiais para todos os setores, os pedidos são feitos uma vez por semana, livros de comunicado, registros de ligações telefônicas, livros de ocorrências dos vigias, cadernos de ligações telefônicas realizadas para celulares, pasta de ficha de inscrição das crianças, pasta de controle de presença dos funcionários. Agora eu vou falar da equipe de limpeza. No mês de janeiro é realizada a faxina da unidade, é tudo minuciosamente higienizado. Limpeza da sala, são lavados o teto, a parede, o chão, remoção de toda a cera do chão da unidade, limpeza dos vidros e janelas, todo espaço externo é lavado com máquina lavadora de alta pressão. Após a realização do inventário de materiais e necessidades de manutenção predial, a equipe gestora elenca as prioridades tanto da aquisição de bens consumíveis quanto permanente, bem como as readequações dos espaços. Esse trabalho que inicia em janeiro vai ganhando corpo com a chegada da equipe docente e com a comunidade escolar. Então, eu agradeço pela oportunidade de falar um pouco da minha creche, da nossa, creche, de como cada um faz. E é isso que faz parte da gestão aqui na prática com a gente escolar. Espero ter contribuído para vocês, estudantes. Aqui acolhemos. Aqui somos acolhidos.
Bom, eu quero, né, agora finalizar esse vídeo. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, né, que a FMU deu pra gente não perder estágio por conta dessa pandemia. Eu quero aqui expressar que foi bom fazer esse estágio de gestão. Coloquei algumas pesquisas que eu fiz com a diretora, algumas pesquisas que eu fiz na internet, com o curso que eu tive. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante, tá? Eu agradeço, muito obrigada.